Vamos fazer aqui uma viagem no tempo, uma viagem de 3.500 anos. Vamos conhecer a dinastia que, em muitos aspectos, inventou a China, os Shang. Eles não foram apenas mais um reino antigo. Não, eles foram os verdadeiros arquitetos de uma civilização. E o que eles criaram, acreditem, ainda hoje se sente. É uma pergunta que parece saída diretamente de um teste de história, não é? Mas pensem bem nisto. Como é que uma civilização da Idade do Bronze, de há tanto tempo, ainda consegue ter influência no mundo de hoje? A resposta, garanto, é muito mais fascinante do que parece à primeira vista. Ok, para entendermos os Shang, temos de olhar para duas coisas que são essenciais para qualquer grande poder. Primeiro, o sítio onde se estabeleceram. E segundo, quem é que estava no comando. E tudo começa, como tantas vezes na história, junto a um rio. O coração de tudo era este rio, o Rio Amarelo. Mas não era só uma questão de ter água, era o que a água trazia. Todos os anos, as cheias depositavam nas margens um sedimento amarelado super fértil, o chamado loias. Basicamente, era um fertilizante gratuito e potentíssimo que a natureza lhes dava. E com o solo destes, bem, eles conseguiam colheitas enormes de milho miúdo e de trigo, o que lhes permitiu alimentar uma população cada vez maior. Foi a base de tudo. E quem é que mandava nisto tudo? O rei. Mas atenção, o poder dele era absoluto. Ele não era só o chefe político e militar, ele era também o único que supostamente tinha uma espécie de linha direta com os deuses e os espíritos. Era o intermediário principal. A sua grande responsabilidade era garantir que o mundo espiritual estava satisfeito para que o mundo dos vivos pudesse prosperar. A sociedade deles era super estratificada. Pensem numa pirâmide bem rígida. O sítio onde se nascia ditava o resto da vida. Lá no topo, claro, a família real. Logo abaixo, os nobres e os sacerdotes, que eram a elite que administrava o reino. A seguir, vinham os artesãos, gente muito importante, os especialistas em tecnologia da altura. Depois, a base larga da pirâmide, os camponeses, a esmagadora maioria da população. E lá embaixo de tudo, mesmo no fundo, os escravos, que eram quase sempre prisioneiros capturados em guerra. Bem, já percebemos como a sociedade estava organizada, mas como é que eles construíam o seu mundo? É que os Shang não eram só bons agricultores, eram também engenheiros e metalúrgicos absolutamente geniais para a sua época. As cidades deles eram verdadeiras fortalezas, e para construir as suas enormes muralhas, eles usavam uma técnica muito inteligente chamada terra batida. O processo era simples, mas eficaz. Colocavam camadas de terra dentro de moldes de madeira e depois compactavam tudo com muita força até ficar duro, duro como pedra. Estamos a falar de muralhas que podiam chegar a ter 9 metros de altura, o que é mais ou menos um prédio de 3 andares e quilómetros de comprimento. Impressionante. Agora preparem-se para este número. Mais de 980 graus Celsius. Para se ter uma noção do que isto significa, a lava de um vulcão anda por volta dos 1.200 graus. Portanto, eles conseguiam gerar um calor quase vulcânico nos seus fornos. E para quê? Para derreter metal e criar bronze. Isto, há 3.500 anos, era tecnologia de ponta, absolutamente extraordinário. O bronze era, sem dúvida, um material de alta tecnologia daquele tempo. Pensem no bronze como nós hoje pensamos nos microchips ou na fibra de carbono. Era com ele que eles faziam as armas mais avançadas, que lhes davam uma vantagem brutal no campo de batalha. Mas não era só para a guerra. Também criavam peças rituais lindíssimas, cheias de detalhes para comunicar com os deuses. Portanto, quem controlava a produção de bronze controlava basicamente tudo. Ok, já vimos as construções, as armas, a tecnologia, o hardware da civilização Shang. Agora vamos mergulhar no software, as suas crenças, a sua visão do mundo e, talvez, a sua invenção mais genial e duradoura. Para os Shang, o mundo espiritual era omnipresente. Havia um Deus Supremo, chamado Ji, que era uma espécie de controlador cósmico. Mas, no dia a dia, a grande preocupação era com os espíritos dos antepassados. Eles acreditavam piamente que os familiares que já tinham morrido continuavam a ter um papel ativo no mundo dos vivos, influenciando tudo, desde o tempo até à saúde do rei. Por isso, era absolutamente crucial manter estes espíritos felizes através de rituais e sacrifícios. Certo, mas então como é que se sabia o que os espíritos queriam? Como é que se lhes faziam perguntas? A resposta está nos chamados ossos oraculares. E o que eram? Eram, literalmente, omoplatas de boi e carapaças de tartaruga. Era este o telefone deles para o outro mundo. O processo era super metódico, quase como um procedimento de laboratório. Primeiro, o rei ou um escriba gravava uma pergunta no osso, algo do género: a colheita deste ano vai ser boa? Depois, um sacerdote pegava numa haste de bronze em brasa e tocava no osso. O calor fazia com que o osso estalasse, criando um padrão de rachas, e eram essas rachas que o sacerdote lia para obter a resposta divina. E o mais importante, no fim, eles gravavam a resposta e por vezes até o que aconteceu na realidade, no próprio osso.
Estavam a criar um registro permanente. E é nisto que reside a parte mais espetacular de toda esta história. Ao fazerem estas perguntas e ao registarem as respostas vezes sem conta, os Shangs criaram o primeiro sistema de escrita totalmente desenvolvido da China. Foram encontrados mais de 3.000 caracteres diferentes nestes ossos. Estes pictogramas são os antepassados diretos da escrita chinesa moderna. A escrita usada hoje por mais de 1.000 milhões de pessoas nasceu aqui, neste ritual de adivinhação. É um legado absolutamente monumental. Claro que nenhuma dinastia dura para sempre, e depois de centenas de anos a dominar, a era dos Shang também começou a aproximar-se do seu fim. E a queda começou por dentro. Após cerca de 6 séculos, a liderança começou a falhar. Os últimos reis Shang ficaram conhecidos por serem corruptos, extravagantes e, acima de tudo, maus governantes. O último rei, em particular, é descrito como um tirano cruel. E claro, quando a liderança falha, outros veem uma oportunidade. A nobreza e os estados vizinhos começaram a ficar cada vez mais descontentes. O final não foi repentino. Foi um processo. Por volta de 1050 a.C., a instabilidade interna já era grande. Ao mesmo tempo, um povo vizinho, os Zhou, estava a ficar cada vez mais poderoso e organizado. O confronto era inevitável. E aconteceu em 1046 a.C., na decisiva Batalha de Muyé. O exército Shang, desmoralizado, foi derrotado. Era o fim da dinastia Shang e o início de uma nova era, a da dinastia Zhou. E isto leva-nos de volta à nossa pergunta do início. O poder militar dos Shang foi esmagado, o seu império caiu. Mas o seu legado cultural? Esse foi tão forte que os seus próprios conquistadores, os Zhou, o adotaram por completo. Eles continuaram a usar a tecnologia do bronze, muitos dos rituais e, o mais importante de tudo, o sistema de escrita. Portanto, no fim de contas, os Shang podem ter perdido a batalha, mas as suas ideias, essas venceram o tempo e continuaram a moldar a China até aos dias de hoje.